Por tempo Então limitado. vamos para mais um case aí que a gente trouxe para compartilhar com vocês de uma empresa de marmitas fitness. Marmita, isso aí, né, cara? Eu fiquei pensando assim, o ticket médio dos caras é R$7, né? E a gente conseguiu em um mês aí fazer um faturamento de mais... 2 meses. Eles atingiram um faturamento de mais ou menos R$30 mil. Então isso dá 4.285 marmitas vendidas. Nossa, é muita marmita. É coisa. Não, obviamente a gente fez uma estratégia de cross-sell. Então a gente aumentou a quantidade de produtos vendidos por eles. Então eles não vendiam só marmita, que facilitou o aumento do faturamento para eles, com um investimento de mídia de R$1.500 mais ou menos, né? Era R$1.000 em Facebook. Uhum. E na época era R$600 em Google. Algo nesse sentido. Legal. E engraçado que esse foi uma estratégia interessante no início, porque no início do lançamento da marca, a gente apostou em algumas frentes, que foram social ads, obviamente, né? A gente apostou em social ads, por ramos alimentícios, não tem como excluir esse canal. O desejo, né? Exatamente. Pega muito. E marketing de influência. Sim. Foi um baita acerto que foi feito ali no início. Foi lançados cupons de descontos no primeiro mês, na primeira compra da empresa. Quem fizesse a primeira compra tinha um desconto de 15% ou 20%. Era um desconto bem agressivo. Realmente apostando no LTV, né? Sim. A gente... Qualidade do produto. Exatamente. Sabor, né? Que é muito importante. O cliente tinha o conceito básico do produto ali. Por mais que era um produto novo, era uma novidade. Tinha-se já uma experiência com a criação desse produto, tinha uma experiência com a entrega dele, com a fabricação, com a produção, com o guardar no estoque, né? Sim. Inclusive tem uma questão engraçada que tem um freezer especial, e isso é uma das coisas que eu não sabia. Freezer especial que tu guarda as marmitas fitness sem perder o gosto. Olha. Só que daí parece que ele tem que ser... A marmita ela tem que ser congelada nesse freezer de menos 80 graus, alguma coisa assim. Aí eu não sei. Nitrogênio líquido. Até eu vou pesquisar depois, mas parece que é verdade e parece que não perde o gosto. Esse é um dos segredos, assim, de ter uma marmita com qualidade. Sim. Então, vamos lá, vamos começar a discutir aí o que foram feitos de campanhas no início. Já dando um spoiler, que foram apostados em, pra ti que já quer ouvir de cara, foi apostado nessa empresa, nos canais de social ads, search, obviamente foi feito o Google Meu Negócio, tem toda a questão de avaliações, ranking orgânico, que foi bem importante ali para eles, feito uma landing page, nada de sites extremamente grandes, uma landing page bem específica, objetiva, exatamente, e marketing de influência. Então é uma estratégia extremamente básica, mas às vezes o arroz com feijão ali funciona. Sim, principalmente para empresas que estão começando, que no começo a gente falou ali do investimento de R$1.000, de R$600 para cada um dos canais, mas no começo o investimento era bem menor, era cerca de 500 para cada um, para literalmente a gente começar a movimentar a marca, para deixar todo esse campo bem estruturado, bem planejado, né? E aí vem com a criação da identidade visual, vem com a criação das contas, né? Conta de Facebook, conta de Instagram, posicionamento no Google Meu Negócio. Então tudo isso as pessoas talvez não vejam como algo extremamente relevante, mas é fundamental para que a marca ela tenha um sucesso a longo prazo. Até pegando a parte de LTV, né? Claro, a gente se aprofunda um pouco mais nas campanhas, nas estratégias de campanha daqui a pouco, mas para o ramo alimentício, para empresas que vendem comida, ter uma boa comida é primordial. Se tu não tiver uma boa comida... Princípios básicos. Princípios básicos. Ou premissas básicas, né?
Tem outros cases que a gente tem de outros restaurantes que tiveram também um boom no início, mas a gente não tem como tirar o mérito deles, Sim. que tem uns produtos incrivelmente gostosos, né? Sim. Que ajuda muito, principalmente para a questão do LTV. O cliente aposta em custos de aquisição maior, extremamente inteligente, ele sabe disso, ele tem consciência disso, ele tem consciência que o custo de aquisição desse público, desse CP, que ele desse público-alvo que ele determinou é caro, Sim. mas que vale a pena ao longo do tempo. Isso ali para mim foi vindo tecnicamente de um restaurante pequeno, foi sensacional, tá? Mas vamos voltar lá para a empresa de marmitas. A gente está tão habituado aqui no nosso dia a dia a falar de LTV, falar de Lifetime Value, mas para quem não entende ainda, poderia explicar um pouco mais da LTV? LTV é o quanto o cliente deixa de dinheiro na tua empresa ao longo do tempo. Então, se nós, vamos supor, como uma empresa de serviço, temos um contrato de 12 meses com um FII mensal com a empresa, então o nosso LTV em um ano é 12. O cliente consumiu, pagou 12 vezes para nós. Se a empresa vai no teu restaurante, se a pessoa vai no teu restaurante e come 2 vezes por mês ao longo de um ano, então o LTV dela em um ano é 24. Boa. Então isso faz sentido tu calcular para te ter consciência de que realmente o teu custo de aquisição para aquele canal, para aquele cliente está valendo a pena. Previsibilidade de crescimento também, né? Tu conseguir ter um tempo para se planejar. Então, vamos lá, vamos partir para as campanhas. Primeira coisa importante para essa empresa, a gente já falou, né, que é uma das premissas básicas, é você ter uma boa comida, que seja saborosa, que, vamos dizer assim, enche a tua barriga, né? Não é porque a gente quer comer saudável que a gente não quer comer bem, né? Sim, pessoas, claro, né, cada um tem a proporção exata de calorias que precisa consumir, mas todo mundo quer comer bem, quer comer uma comida saborosa. Eu vou falar só uma verdade aqui que foi bem interessante nesse quesito da comida saborosa deles, é que como eles aceitaram as críticas no início, né? Isso foi incrível, foi muito inteligente da parte deles. Sim. Eles aceitaram as críticas e meteram um pau ali em mudar tudo e falando, cara, o que a gente tá fazendo de errado? Que tempero que a gente tá usando? Eu me lembro que eles descobriram um tempero que não dava para usar em determinados produtos, foi incrível, assim. Então, que a gente fala, né? Nada melhor como um cliente reclamando para te conseguir melhorar o teu processo. Sim. Isso foi um ponto fortíssimo deles. E se tu for ver, né, marmitas saudáveis, marmitas fitness, é um produto extremamente específico, né? E esse até foi um dos pontos que lá no começo a gente começou a compreender um pouco mais, porque uma coisa é eu pesquisar, digamos, lá no Google, comida, onde comer, né? Onde comer em Joinville, já que a gente tá em Joinville. Outra coisa é eu querer uma marmita saudável, uma marmita fitness, pesquisar exatamente isso. Então, nosso principal objetivo no início foi colocar a empresa no topo das pesquisas de Google, focar nessas campanhas de Google, que conforme o tempo foi passando, a gente foi fazendo o rebalanceamento proporcional em qual canal estava tendo o maior retorno, mas no começo o principal de tudo foi realmente colocar as campanhas de Google no topo, né? A pessoa pesquisou marmita saudável lá no raio específico dessa empresa, né, que eles atingem um raio para as entregas. Então, pesquisou, eles têm que aparecer. Essa era a nossa premissa básica também para anúncios de Google, né? Que são para público que tem a consciência um pouco mais alta. E, se eu não me engano, era um canal mais barato para eles, porque a concorrência não investia tanto lá, né? Investia bastante em social ads, né? E até hoje no Google, na plataforma, a gente consegue perceber, na verdade, a partir de análise de números mesmo, se teu investimento ele tá de acordo com o teu mercado competitivo na região que tu tá anunciando. Então ele mostra para mim se eu tenho, se eu tô 30% abaixo do mercado em relação ao meu orçamento diário, se eu tô 50%, se meu anúncio não tá aparecendo para todas as pessoas que estão pesquisando. Então tudo isso a gente tem uma base de conhecimento ali nos anúncios, nos dados de campanha para conseguir otimizar cada vez mais, né? Então, além do fortalecimento da marca, trabalhar bastante o branding dessa empresa no início, era um dos nossos focos, porque como a gente falou,
é específico, né? Marmita Fitness. Sabe que é um público que tem hábitos mais saudáveis, que buscam fazer exercícios físicos, academia, ter uma qualidade de vida bacana. Então, passar a marca dessa maneira, para nós, era um primeiro ponto muito importante. Foi uma das ramificações da estratégia onde veio a ideia do marketing de influência, né? Trazer uma personalidade para junto da marca para conseguir dar uma atração um pouco melhor até nas campanhas, na venda, no LTV. Foi uma estratégia interessante, deu força para as campanhas, deu tração para as campanhas, até porque o Member Get Member é um canal de venda para esse segmento também. O pessoal na academia, no CrossFit, em qualquer esporte, acabam se indicando coisas, e isso nos ajudou bastante. Outra questão foi trazer o trabalho, né? Eu me lembro que no início foi discutido que eles não queriam só o pessoal do esporte, eles queriam pessoas de performance, tipo gestores, vendedores, empresários, empreendedores que precisavam dessa energia, precisavam dessa performance, então eles queriam buscar esse pessoal também para consumir os produtos deles, ter uma vida mais saudável e de certa forma performar mais. Isso foi bem interessante. Os investimentos ali de R$1.500, foi 1.500. Isso conforme o tempo foi passando, porque como eu mencionei ele antes... No primeiro mês era 500, né? Era literalmente uma verba para começar a dar atração, para começar a perceber e analisar público, fazer os testes, que a gente sempre fala que é importante. Então, só que como o produto é específico, é um produto é relativamente fácil de aplicar, porque tem um público já, a gente consegue ter bem claro quem que é o público-alvo, pessoas de performance, como você disse, ou pessoas que têm hábitos mais saudáveis, então é muito mais fácil alcançar essas pessoas. Só que um dos nossos desafios foi, lá no início, perceber como que a gente ia comunicar com essa pessoa, principalmente campanhas de Facebook Ads. Porque a gente partiu por uma estratégia um pouco menos direta. Ao mesmo tempo que a gente está fazendo um branding da marca, fortalecendo, passando o que essa empresa fazia e como ela atuava no mercado, nós queríamos que essas vendas ocorressem, principalmente pela landing page, que ela foi feita especificamente para ser um cardápio, onde a pessoa seleciona o que quer, faz o pedido de forma extremamente rápida, né? Então, fazendo campanhas de brand, a gente demorou um pouco para acertar. A gente estava buscando otimizar esse processo, buscando otimizar as campanhas, público-alvo, nós tínhamos isso bem esclarecido, mas até a gente perceber que o nosso objetivo principal era fazer um marketing direto, pega a foto do produto e trabalha o desejo que essas pessoas têm sobre o produto, já que teoricamente, na verdade, relativamente é um produto um pouco mais barato, né, que traz esses benefícios principalmente para a saúde. Então, trabalhar o marketing direto no início das campanhas, claro, conforme o tempo foi passando também, a gente foi compreendendo mais, foi uma estratégia muito boa, que principalmente nesses últimos meses trouxe bastante resultado. Marketing direto funciona? Funciona. Às vezes quer fazer funil complexo, passar por 3 etapas, mas se tu quer ter resultado, em muitos casos, faça direto. Tá rindo, Eu tô rindo. Então tá. Interessante que quando foi estudado os concorrentes dele, a gente notou que os pontos de contato, tu falou de funil um pouco mais complexo, mas eram com esse funil que tu comentou, provavelmente se determinada ação for executada, vai um criativo, determinada ação vai um criativo. Mas já notou que nos concorrentes dele geralmente era um criativo só, era um ponto de contato só, que foi um dos pontos positivos também para essa empresa, para as campanhas dessa empresa performarem tão bem, porque foi utilizado depois, no segundo mês, por ali, o marketing direto, mas vários criativos de marketing, vários pontos de contatos diferentes de marketing direto, que também ajudou na performance da venda. E também ela contratou uma menina lá para ajudar ela nas vendas, ficar só com WhatsApp, só com atendimento. No início eram direcionadas as pessoas para o WhatsApp, né? Então ela... Que é a maneira mais fácil no início. Mais prático, né? Mais prático. Exatamente. Tem as empresas que não têm um processo bem definido ainda para alavancar e dar atração, essa é a maneira que funciona, né? Foi tentado, se não me engano, mandar para landing page, mas também não estava
estava se perdendo muito público lá, e foi criado campanha separada para mandar para o WhatsApp, aonde começou a dar certo, a gente notou que deu tração, mas aí entramos no problema interno da venda interna, contratamos a pessoa interna, começou a cuidar só das vendas, literalmente só das vendas, e assim, o legal da menina que caía no WhatsApp dela, ela agarrava com os dentes e não soltava mais. Um bom atendimento sempre, né? Então, uma coisa que a gente foca bastante em passar para os clientes. Aqui. Exatamente, que ajudou a dar atração nesses 2 primeiros meses. Quando tu comenta que as campanhas de branding ali, elas demoraram um pouco mais para performar esse posicionamento da marca, o que tu vê como um indicador bom para uma campanha de marca, assim? Quando a gente utiliza uma campanha de branding, o que nós buscamos com ela é fortalecer a marca. Então, como a campanha, como essa empresa estava no início, ela estava recém aparecendo no mercado, nós queríamos divulgar para essa região que ela atua, né, para o raio específico de atuação dessa empresa, divulgar que ela existia. Então, esses são os nossos objetivos, até para mais na frente conseguir fazer remarketing nesse público, conseguir trabalhar público semelhante a quem se engajou. Então, buscar utilizar as ferramentas técnicas, na verdade a técnica das ferramentas, principalmente do Facebook quanto do Google, e elaborar isso. Só que, conforme o tempo foi passando, nós fomos percebendo que, beleza, a gente estava conseguindo um custo extremamente barato para alcançar essas pessoas, estava tendo um alcance interessante, estava mostrando o produto, mas a venda final ela não estava acontecendo. Porque, beleza, empresa de marmitas fitness abriu em Joinville. Show, eu quero. Mas a pessoa não tinha nenhum incentivo para consumir o produto naquele momento. Que foi onde a gente percebeu que estratégias de branding elas deveriam acontecer, mas a gente deveria reservar também uma parcela de investimento para focar em marketing direto. Onde a gente fez muito bem esses testes de WhatsApp, que no começo foram interessantes, e depois a gente conseguiu aprimorar eles na landing page. Aí sim, trabalhando uma estratégia de marketing direto e de remarketing também para quem entrou lá. Porque muitas vezes as pessoas, elas, independente do canal, seja do Facebook, seja do Google, seja orgânico, seja indicação, se ela tiver um contato com a tua empresa e entrar no teu site, a gente tem todas as tags de rastreio instaladas. Então, a partir de análises no Analytics, por exemplo, entra lá, verifica onde a pessoa está indo, o que ela está executando dentro do teu site, o que ela está fazendo, nós conseguimos criar apelos específicos, trabalhar o remarketing. Exemplo prático, a melhor maneira de entender o remarketing. Remarketing, você entrou num site que quer comprar um tênis, tá? Seja o site que for. E tu foi lá, verificou, colocou no carrinho, teve algumas ações específicas. Mas em um momento falou, bom, eu botei no carrinho, mas não vou comprar. Depois, quando tu vai entrar lá no teu Facebook, tu vai passar no Google, vai entrar em algum blog específico, o que vai acontecer? Tu vai receber um anúncio exatamente do produto que tu estava procurando. Então, aqui na Integrare, nós também, a equipe de planejamento, a equipe de tráfego, a gente foca muito em trabalhar um remarketing de qualidade, principalmente analisando as métricas, analisando o caminho do cliente dentro do site. E para isso a gente precisa ter isso muito bem claro, ter esses rastreios funcionando corretamente para poder aplicar. Então, basicamente isso aí que é o remarketing. Então, remarketing é um segundo contato com o cliente, exatamente, que já conheceu o teu produto. De forma mais simples. Sim, é uma ferramenta que permite personalizar os teus anúncios para as pessoas que já tiveram contato com a tua empresa e o teu produto antes. E essa foi uma das estratégias que a gente usou para essa empresa. Porque uma das lacunas que nós percebemos é que a galera entrava, o público entrava, interagia com a página, só que ele não concluía no final. Então, nós fizemos algumas otimizações de anúncio, de segmentações, trabalhar o semelhante também, o público semelhante que eu mencionei antes. E a partir disso, aí sim trabalhar um remarketing de qualidade. Claro, sempre com base em dados e em métricas que nos deem mais clareza, né? E quando a gente fala que o Henrique comenta que em muito tempo, bastante tempo e tal, para nós bastante tempo é 1 mês, tá? Não 6 meses, 1 ano, 1 mês, 2 meses. As campanhas já mudaram várias vezes, já teve várias mudanças, inclusive que eram dos erros que a gente cometia no passado, né? Sim. Iniciamos sim com o modelo mais de agência também. Como a gente falou antes, nada melhor que perder bons clientes para a gente conseguir mudar o nosso processo, para a gente entender que a gente precisa evoluir, que a gente precisa mudar. Então a gente nunca
negou os erros, a gente sempre acolheu eles e buscou mudanças. Então a gente iniciava também com esse modelo, a gente demorava para trocar as campanhas, e hoje, como a gente falou ali, acho que o processo inicial, desde a primeira reunião de briefing, reunião de squad interna, criação, fazia parte dos criativos, copy, definição da estratégia do planejamento, vai uma semana e as campanhas já estão no ar. Sim. Então foi uma evolução gigantesca que a gente teve. Sim. E que a gente entende hoje as agências quando elas sofrem, quando elas perdem clientes. Eu acho que não é legal perder clientes, mas as empresas deveriam botar um pouco a mão no coração e falar, cara, tô errado, tenho que mudar. Não é errado errar, é errado persistir no erro. Então é uma das coisas aí que a gente mudou bastante ao longo do tempo. E a gente nota que os nossos clientes vêm pegando essa cultura também de mudar, de aceitar, de processo. A gente é totalmente voltado a processos aqui. Então o cliente também olha os nossos controles e tudo mais, ele acaba gostando disso e quer aplicar dentro da empresa, que é fantástico também. Então é mais ou menos isso daí. Se fosse definir aí de forma rápida os pontos principais aí para dar resultado para essa empresa, para chegar nessas 4.285 marmitas vendidas aí, não isoladamente só marmitas, como a gente falou, que teve estratégia de cross-sell ali dentro, né? Então, o que a gente faria? Desculpa, estratégias de upsell. Então, assim, até tu mencionou, antes de entrar nesse ponto específico, tu mencionou do erro, né? O erro, ele é inevitável para qualquer tipo de empresa. Hoje, o erro ele vai acontecer, mas o mais importante é que o erro aconteça o mais rápido possível. No caso, a percepção sobre o erro. E a partir dessa percepção que o erro, que existem lacunas no teu processo, tu vai fazendo otimizações e aprendendo isso dentro da empresa. Isso é uma coisa que a gente gosta de ter muito claro na nossa cultura hoje e também passar isso para os colaboradores e para os nossos clientes, que eu acho extremamente fundamental. Como tu disse, nessa empresa, querendo ou não, a gente teve esses momentos de aprendizado nas marmitas fitness. E se eu fosse fazer uma lista do que hoje eu faria diferente, ou o que eu focaria mais, até com base nesses aprendizados, entender entender claramente quais são os canais que funcionam, porque eu posso vender comida e você pode vender comida em outra empresa. Só que talvez a maneira de interação, até por ser marmitas saudáveis, um produto de consciência alta, ela é um pouco diferente no público final. Então, o primeiro passo seria compreender quais dos canais têm melhor performance. Segundo passo seria literalmente tratar, aí sim em canais de desejo, como no Facebook Ads, pensar como a pessoa que consome o produto, porque eu sou um consumidor do produto, então você também é um consumidor do produto, como a pessoa gostaria de receber isso. Qual que é o apelo dentro dos 4 P's que a gente poderia trabalhar? Um apelo de promoção, um apelo de preço, o que a pessoa busca? E com base nessas informações, nós fomos percebendo, até ter o resultado que a gente gostaria, né? Que no caso foi ter um foco no preço, mostrar uma imagem chamativa, uma imagem apelativa. Querendo ou não, isso faz sentido. As fotos ajudaram bastante. Sim, também, fotos né? muito boas. Nesse segmento, o ramo alimentício, as fotos são fundamentais. Porque se tu não tiver fotos tiradas com bons ângulos, valorizando o teu produto, valorizando o alimento, tu não vai conseguir atingir da maneira como você quer o público final. Interessante que no ramo alimentício, muitas das empresas que a gente atende chegam até nós querendo criativo, cara, eu preciso de 3 criativos na semana, eu preciso disso, quando na verdade o que performa ali, a gente fala, não, a gente não vai fazer criativo, vamos postar em fotos, na experiência do teu produto. Sim. Lembrando, varia pelo ticket do produto, pela venda, pelo propósito da empresa, mas aí a gente acaba postando em fotos e o negócio dá certo e o cliente fala, caraca, não era criativo que ia fazer eu vender, né? Então, quebrar esses paradigmas aí são extremamente importantes. E acho que o último ponto que eu poderia trazer, e você até comentou antes, é ter um bom atendimento interno, né? Não adianta ter todo um trabalho de branding, um trabalho de tráfego para chegar no teu público e fazer com que ele entre em contato contigo ou faça um pedido, se o atendimento da equipe não for muito bom, se o teu produto não for bom. Então, essas são algumas das
que nem a gente mencionou, das premissas básicas para ter um bom funcionamento no negócio e para fazer com que o cliente compre mais de uma vez de você, né? Conseguir trabalhar o LTV de uma maneira bacana. Legal, então a gente apostaria em investimentos em canais de venda, nesse caso social ads, Member Get Member não foi colocado no início, mas foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Sim. Marketing de influência e search. Influência. Então, ter o investimento nesses canais primeiro, definir um processo de vendas interno e investir na experiência do cliente ali, no produto, né? Premissa básica, conceito básico do marketing aí é ter um bom produto, né? Então, mais ou menos isso daí que fez com que a gente conseguisse chegar nesse resultado nesse cliente. Sigam nossas páginas. Nossas redes sociais. Então é isso aí, galera. Valeu, um abraço. Valeu.